Também. pra Eu galera. fui. Nossa, muito legal, não é? E É o máximo. imagino pra você que entende do bastidor, realmente sabe, tem o tato de estar ali, você consegue muito, quando tá nesses lugares, trazer muita coisa pra cá, aplicar coisas, ou até ajudar o pessoal de lá, porque, querendo ou não, deve ter jeito de fazer aqui que não é feito lá. Não, porque eles têm as regras, a gente tem as regras certinhas do programa, mas eles deixam a gente um pouco mais livre para fazer de acordo com o Brasil, né? Porque tem regras nos Estados Unidos, tem regras na Colômbia, tem regras em vários outros países. Então eles autorizam a gente, mas a gente tem que pedir para eles, olha, nosso Brasil é assim, nossas leis são assim. Então a gente pode mudar isso, a gente pode mudar aquilo, mas a gente conseguia fazer copia e cola deles assim, era uma coisa muito legal. Nossa, muito legal mesmo. O Roda Roda, eu queria saber, ele... Óbvio que deve sim, mas eu quero ouvir de você. Se ele impulsionava muitas vendas dos produtos. Porque depois que virou Roda Roda Jequiti. O máximo. Porque pra mim foi uma divulgação Vou tão... contar um segredo aqui que muita gente não sabe, que a maior venda da Jequiti de perfumes foi do Fábio Júnior. Tipo, muito. Assim, muito. Tanto que uma vez eu Tem, não entre aspas, um aguentava porquê? mais. Óbvio. Porque as consultoras gostavam muito. Ele tem o sex appeal, ele tem tudo isso. O perfume era muito bom, inclusive tinha o feminino e o masculino. E elas, assim, elas ficavam loucas. Mas eu já não aguentava mais fazer propaganda. Tanto que uma vez eu falei, gente, vamos criar outro perfume, porque não tá dando mais. Vamos Fica de Fiuk. toda semana. Renova. Vamos renovar, vamos de Continua na firme, Vamos falar de família. Carlos, vamos de algum outro, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais falar desse cara. Ele Aí todo é mundo a falou, metade "Sil, da laranja." É a nossa, é a da laranja. É o supra-sumo Era o do supra-sumo Jequiti. da Jequiti. Era o Fábio Júnior. Ninguém conseguiu bater o Fábio Júnior. Que isso. Muito legal, né? Pô. Mano, eu não sabia. E tá quantos anos esse programa aqui no Brasil? Putz, eu dirigi 12 anos. Ele deve estar com uns 18, Jefferson, para mais, de 18 para mais anos aqui no Brasil. Porque começou com a primeira versão lá muitos anos atrás, aí deu uma parada, aí voltou de novo com a versão atual, com a roleta atual e tudo mais. Porque antes tinha aquela roleta mais feinha, né? E aí a gente trouxe uma roleta mais bonita, o cenário mais bonito e tudo mais atual. Mais atualizado. Quando para, assim, um Só programa? eu dirigi o programa há 13 anos. Que isso? Eu dirigi. Como que é fazer, entre aspas, a mesma coisa por 13 anos e, tipo, assim, Era meu filho. se manter empolgada, se manter engajada? meu Era seu filho? Tipo, meu ia filho. bem assim, ah, meu filho. Eu ótimo. sofri quando eu tive que passar para outra pessoa. Sério? Eu sofri. Ele me deu o programa muito também sem querer, assim, porque quando ele chegou para a partir de amanhã. Nossa. Ah, como assim? Tava grávida da Amanda. Ele falou, a partir de amanhã você vai passar a dirigir o Roda Roda. Eu fui buscar no Google como é ser diretor de programa, porque eu não era formada Você em tá rádio e fazendo TV. o quê? O que eu tava fazendo? É. Eu montava painel, eu montava as letras. Ô, Silvio A gente Santos. tinha... Ô, eu era só doido. produtora. Imagina ele em Ele quer casa. que se foda, Como é que tá a é. Silvinha? A Silvinha tá bem. Tava lá outro dia segurando um painel lá, tava ajudando o pessoal. Manhã... O que você pensa dela ser diretor de um dos principais programas? Não, acho que Dele, ela... né? Não, foi muito E estranho. o programa que era dele, né? Ele foi muito estranho, porque no dia ele deu uma bronca no outro diretor. Não vou falar o nome aqui, porque Não, ele precisa. ainda tá lá atual ainda no SBT. Chamou todo mundo pro camarim dele, era um camarim, sentou, como eu tava grávida, eu sentei numa cadeirinha e fiquei só esperando a bronca vir. Eu falei, gente, o que vai acontecer aqui, né? Porque o chefe chamando a gente, eu falei, pronto. Quando Aí, o Silvio Santos chama todo mundo pra um lugar e você sabe que é uma bronca, fica não todo passa mundo nem- aqui Não trancado. passa nem agulha. Você não fica rindo, porque é teu pai. Eu? Eu ia ficar muito Ela é- assim, ó, olhando ela é os- pior ainda. Não, você É esqueceu pior que eu ainda. pedi. Pode. Você esqueceu que eu pedi pra ele ser meu chefe? É verdade, né? Eu não era mais a filha ali, Mas eu eu juro que eu eu- era funcionária. Mas o que rolou nesse dia aí? Aí ele pegou e começou a perguntar de um por um quem era, como era o nome, qual era a função. Quem era, qual era o nome, qual era a função. E eu olhando pra cara das pessoas, pensando, uma hora vai vir pra mim essa pergunta, né? E eu sentada ali com um barrigão, falei, é hoje que eu vou parir. Mas aí ele falou, ó, a partir de hoje você passa a dirigir isso, passa a dirigir isso, passa a dirigir aquilo. E você, sentada aqui, que era eu no caso, amanhã você passa a dirigir o Roda-Roda. Ele falou assim com você e você Assim, sentada? E você sentada aqui, você passa a dirigir roda-roda. Aí eu? Ele, você acha que você não tem capacidade? Eu falei, claro. Tô pronta, caramba. Fui pro Google, como é ser diretora de programa. E o que estava E como escrito é no ser Google? isso? Como é ser diretor? Não me respondeu. Eu, ó, tive que me ralar ali, tive que perguntar para os universitários. Graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com todo mundo da equipe e tudo mais. E fui lá, fui levando muita bronca e fui buscando. Foi errando. Fui muito.
Que um erro Mas que você fez que muito. você falou, pô, Cara, a Que maioria, merda. eu tive que aprender de bate-pronto, assim, edição, porque quando você monta a sua painel, quando você é produtor, você vai até certo ponto, você ouve os termos, você sabe o que é, você conhece o chefe de direção, você sabe onde fica a ilha de direção, sabe tudo. A ilha de edição, você sabe tudo, cada pessoa no seu lugar. Quando você passa a ter que ser chefe dessa equipe toda, porque o diretor é o que ele fala, não é o seu produtor que vai errar. Quem vai errar é você. Como diretora, você tem a obrigação de reger toda aquela orquestra ali. Quando você passa a ser chefe disso tudo, você vai, agora eu me ferrei. Porque toda essa galera aqui é sob meu comando. Se aquele carinha lá errar, então eu era muito chata. Eu era muito incisiva, eu era muito brava, assim, não sabe? deixava errar. Não, porque quem ia levar o nome ia ser eu. Mas com certeza ele não fez isso também do nada, né? Ele olhou e falou assim, a Silvia, ela é desse jeito, ela tem perfil pra ser diretora. Ele me testava. Com Ele me certeza. testava o tempo todo, o tempo todo. Deve ter o tempo tido todo, o um tempo final todo. teste ali que ele falou, agora sim. Agora ela vai. Tá pronta pra ser diretora. Foi quando ele me deu a Maísa. Quando ele me deu a Maísa, aí ele me testou mesmo. porque Como que foi? Ele acordou, um belo dia, eu tava ali almoçando. Sempre é tinha assim. sempre assim. Ela Num vai. belo dia. Tó, segura. E foi, é uma criança, a Maísa, caramba. Foi assim, nesse dia a gente tinha gravado Roda Roda, eu já era diretora. Aí ele chegou, me chamou no camarim, era umas 5h30 da tarde, de uma sexta-feira. E eu tinha acabado de conhecer ela na praia de alimentação, já tinha a visto no Raul Gil, na Record. Achava ela uma coisa. É um fenômeno, eu queria né? ela pra mim, eu Nossa, queria ela pra mim. Maravilhoso. E aí ele chegou e falou assim, escuta, você conhece você conhece a Shirley Temple? Eu falei, conheço sim, senhor. 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Tá? Do nada esse questionamento. Umas perguntas meio aleatórias, né? Do Conhece tipo, o que esse cara quer, né? O que tá me perguntando? Falei, conheço sim, seu Silvio. Você conhece a Maísa? Eu falei, acabei de conhecer ela na praça de alimentação. Então, amanhã, 7h da manhã, ela entra no ar de Shirley Temple. Isso era 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Tipo, ele queria o figurino da Shirley Temple. Ele queria o cabelo da Shirley Temple. Ele queria tudo da Shirley Temple numa criatura que estava sentada ali na praça de alimentação, que tinha 10 metros de cabelo, minúscula. Tá bom, seu E Silvio. com uma atitude de alguém de 26 anos, né? Que a Maísa tinha. Entendeu? Mais ou menos assim. Aí eu cheguei, chamei a figurinista, chamei a maquiadora. Falei, vocês conhecem a Shirley Temple? Foi tipo cara de... O que você tá falando? Eu nunca cara? ouvi falar Sheila Temple, mano. É uma menininha que fez um sucesso, ela sapateia, Oh. ela dançou, procura. Ela é um Procurei. fenômeno de milhões de anos atrás. Mas o Silvão que viu? Isso, ele teve essa visão. Ele teve essa Ele é visão de monstro. colocar a Maísa como Shirley Temple atual. Silvio é monstro. Parça, é a Mostra Maísa pra atualizada, anterior. Nossa! E eu tinha. Então. Só que ela tinha 1000 metros de cabelo e eu tive que colocar o cabelo dela da noite pro dia assim e ela não deixava cortar. Demorava 4 horas pra fazer o cabelo da Pra Maísa. fazer todos os Vários encaracolado. porque era um cabelão e a gente tinha que fazer um cabelinho com cachinhos, não sei o quê. Bom, aí eu cheguei pra figurinista, cheguei pra maquiadora. A figurinista conseguiu, da noite pro dia, eu não sei como, acho que ela pegou na caixinha da Mary Poppins ali, e conseguiu o vestido igual ao de Shirley Temple, A sapatilhinha. a sapatilhinha, o sapatinho, a meinha, e no outro dia a Maísa estava às 7h Tá, da manhã. você não perguntou por que ele queria esse visual? Por que essa estética? Ele viu na Maísa, eu acho que ela era tão extrovertida, porque a Shirley era assim, Ele a viu Shirley potencial. não tinha filtro pra época dela, ela era muito bate-pronto, assim, sabe? Ela era muito engraçadinha. Então, eu acho que ele viu na Maísa a Shirley. E aí criou esse personagem sexta-feira da tarde, 5h30 uma sexta-feira, 5h30 da tarde, Mas genial. pra 7. Muito. Genial, Meu porque Deus. Mas que quando a programa Maísa foi esse? apareceu, ela Era o causou. Sábado Animado. A Maísa foi quando ela estreou na televisão, com a gente, no SBT. Ela entrou de Shirley Temple e ainda me deu a maior bronca da vida. Ela falou, escuta aqui, eu sou a apresentadora, você é a diretora, você tinha que estar primeiro que eu aqui. Juro por Deus. Juro por Deus. Ququantos anos ela tinha? Uns 3. 5. 5? Ela tinha 4 anos, é. E aí? Eu olhei pra cara, eu fiquei sem ação. Eu falei, desculpa, Maísa. Foi sem querer. Tava preparando o seu programa aqui pra você, e na verdade, entendeu? eu tinha chegado muito antes do que eu desci pro estúdio. Mas como eu tava na sala, Ela se explicando preparando... pra criança. Explica aí. Eu liguei, porque eu falei, eu fiquei tão assim, e todo mundo ficou olhando pra minha cara do tipo, E a Maísa levando aqui, eu vim e foi de bronca. Bauru. Tinha uma criaturazinha dessa. 4 anos eu já sou responsável aqui. Ela era muito. E aí Ela esse era- foi um desafio pra você? Como que foi Foi encarar um dos esse trampo? maiores desafios da minha vida. Foi porque ela era muito. Ela sabia o que ela queria. E ela não tinha filtro. E ela era aquilo. Então eu tinha que filtrar ela, porque ela não tinha papas na língua, microfone aberto, Maísa. Então ela
era ao aquilo vivo, que né? ia. Não, Tanto que na época tinha o CQC, era ao vivo. Era ao vivo, Tinha né, o cara? CQC Todo dia. Nossa, Top o top five, 5 top era five. demais. Todo dia era nós. Eu lembro todo do- dia era nós. Ligou, qual cor que você quer, Thiago? Ela de rosa, ele, Thiago. Exatamente isso. Eu falei, que isso? Tinha outra que ela não tem, sei lá o que, Cara. ela fica brabinha. Mano, é muito bom, mano. É, o menino vai errando, ela tipo... Um dia que o "Ai, menino meu falou Deus." pra ela, você sabe que ela, eu sou cantora. E saiu, tipo, com aquela cara, eu falei, ai, cantora, menino. Você ficava vendo isso, vocês ficavam rindo no bastidores, ou vocês ficavam Eu tensos? morria muito, porque eu sabia que ia ser CQC e que criança em casa não entendia muito isso, né? Os pais não entendiam muito isso. Era aquela coisa, era uma criança falando mal de uma outra criança, mas que direito que essa criança tem? Só que não era uma criança, era a Maísa, Era a Maísa, entendeu? As pessoas tinham que mano. entender isso. Era a Maísa. Ela tinha ela tinha uma liberdade, mas quando iniciou com a Maísa, já foi um sucesso? Como De que cara. foi? De cara? De cara, como, mano. de cara, era uma explosão. As pessoas ficaram enlouquecidas com a Maísa. As pessoas, assim, foi uma coisa assim que a gente não entendia essa loucura do Brasil, essa loucura das pessoas querendo a Maísa. E aí chegou um belo dia, ele me chamou no camarim. Vem aqui. Eu fui. Nossa. Essas Lá idas vem ao outra, lá camarim. vem outra. Era muito tenso. Ele falou: a partir de hoje você passa a ser 100% responsável pela Maísa. Putz, cara. E o que isso significava? O 100% responsável. Se põe Levar no na meu lugar. escola. Se põe no meu lugar. Eu já falei assim, vou ter que levar na escola, nutricionista da criança. Mas eu cuidava de 100% dela. Os pais nem se metiam. A Maísa e o Celso deixavam 100% na minha mão, assim. Tanto que eu mudei. Eu já tinha mudado a dieta dela, porque ela era uma criança que comia de tudo. E era uma criança que, tipo, 7 horas da manhã, ela tomava Coca-Cola e comia batia um sanduichão de mortadela Coisa frita. boa, coisa Não era boa. saudável para uma criancinha de Sim. 5 anos. Coisa e aí eu boa. já estava mudando a alimentação dela, claro, com a permissão dela, porque ela era muito incisiva, ela era muito bravinha. Isso que era muito legal nela, porque, Muito tipo legal assim, nela. ela só fazia o que ela queria. Ela batia de frente Era. com o Silvão, mano. É peruca. Mano, esse dia não Esse dia foi paga. incrível. Não paga. Eu suava nas canelas, cada vez que a Maísa fazia Mas alguma então, coisa. por eu que tinha- vocês deixaram ao vivo, por exemplo? Não chegou uma reunião Cara, vocês, programa mano? ao vivo era muito mais gente. legal. É muito mais adrenalina. Programa ao vivo. Programa gravado edita qualquer coisa, não tem aquele sentimento. Também Agora, acho, programa também ao acho. vivo e com Maísa, então, cara, Ligação. era adrenalina 24 horas por dia. Tá. Como que funcionava a rotina desse programa? Porque era muito cedo, você Era muito chegava cedo. que horas? Tinha reunião de pauta antes? Como que funcionava a Não Maísa? tinha pauta, era programa ao vivo. A gente tinha o roteiro de brincadeiras que a gente montava, né? Porque era cada semana a gente mudava as brincadeiras. A gente tem uma bíblia também de brincadeiras, são 20 e pouco, 30 brincadeiras, né? Umas 40 brincadeiras. Então a gente Rato fazia o no roteiro tubo, de futebol com rabo, brincar. Era isso. maravilhoso. Nessa época Muito tinha legal. de bichos e tudo mais. Maravilhoso. E aí a gente montava só o roteiro, ligação entrava na hora, a gente tinha as ligações na hora e a gente Meu também não sabia o que a Deus, criança ia mano. falar. Isso olha, é loucura, a ligação de uma criança falando com outra criança com ao outra vivo. criança, e as crianças queriam muito, as crianças eram enlouquecidas por ela. E criança não tem filtro, né? Isso que é o legal. Então você tava sempre, tipo, ó, se você vê que a criança vai falar A qualquer mão no coisa, mudo aqui, a mão no mudo logo. mais ou menos assim, A mão no você mudo. tomba a ligação. Telefone não gancha, finge que quer dizer. caiu, finge que caiu, porque Oh, a mas gente... eu acho que... Olha lá só. Caiu. Mano, a equipe na produção ficava assim, Manda "Ai, o jogo da Maísa." vida lá pro Belchior. Ai, meu Deus do Mas- céu. Menos assim. Dava quanto de ibope pra gente? Na época, uns 7. A gente Ago- tinha 7. De manhã. E 7 De manhã. são quantos meses? Antigamente, na época, hoje seria, antigamente seria 30. 30 30 milhões. pontos. 30 pontos seria, 1.200.000 pessoas assistindo a Maísa de manhã. 7 horas da manhã. E ela chegava com a corda toda, cara. Ela chegava ali prontinha com a No açúcar, maluco. Nossa, Ela era Toda, apresentadora, se apresentadora. comportava como tal. Muito. E ela tinha, porque isso eu tava conversando com a minha mãe ontem, porque a minha mãe falou, porque hoje as crianças têm nutricionista. Eu falei, eu que implantei isso. Porque a gente sempre exigiu, eu sempre exigi que todas as crianças que trabalhassem lá, Yudi, Priscila, todas elas tivessem boas notas na escola. E a O mesma Yudi era coisa com a criança. O Maísa. Yudi tem uns 40 anos, irmão. É verdade. Fala pra nós. Eu não tenho. É verdade. O Yudi não era criança. Ele já foi Não dublê era do Jackie criança, Chan. Ele irmão. Ruim, não. Eu olhava aquele japonês e falava, irmão, tu já faz coisa errada.
Ele virava mortal do nada, ele irmão. fazia. Ele já veio aqui, ele falou já Ele algumas fazia, coisas, ele era louco. minha maior dor de cabeça. Começava com a Maísa e terminava com o Yudi, gente. Era uma coisa impressionante, pelo amor de Deus. E eu falava pros pais, eu falei, Imagina ô, ela, os filhos tudo criados lá. Ai, meu Deus do céu, já tem criança em casa aqui no meu trabalho. as minhas, nossa, perdiam de longe deles, pelo amor de Deus. Era o Yudi chegando com a Camila, que hoje é a esposa dele, né? Chegavam da balada, ela com umas roupas super vapor, porque ela sempre foi muito linda, a Camila. E aí os câmeras não conseguiam trabalhar, porque estavam olhando pra Camila. E eu, Camila, eu preciso que você vá pro camarim. E aí ele chegava já virado no giraia, porque ele bebia, já ia Ele já falou tinha que- maior vida louca. Já, e eu tem tinha vezes que ele falou que ele saiu da balada e Ele foi saía. apresentar o... Ele fazia isso. Aí eu chegava, vem cá, Esse porque moleque eu é um era, ídolo. eu era a mãezona ali, eu tinha responsabilidade, eu tinha um patrão, né? Eu já tinha um patrão. Então esse patrão falava pra mim, é apresentador de programa infantil, tem que falar com uma criancinha de 5 anos. O cara chegava virado no giraia, virado de uma balada, chegava lá muito loucão, de skate, não sei o quê. E eu, vem cá, moça. Ele chegava... Lá vem o Yudi, Eu juro por Deus, caralho, ele chegava, criançada. tem vídeo dele, não Vamos sei se tomar uma tem no cachaça. Instagram dele, mas ele chegava de skate no estúdio. Ele passava nos corredores do SBT de skate, cara. Aí eu falava, Yudi, vem cá, amor. O negócio é aqui, vem comigo, que a gente tá aqui com criancinha, né? Então vamos baixar nossa bola aqui, vamos voltar a ser criança de novo. Isso ele já falou também. Isso ele falou aqui. Eu só mas tenho riu uma demais dele reclamação, contando né? as Tipo, histórias. eu nunca fui atendido, mano. Como que funcionava? Como que funciona esse negócio de... Caralho, minha mãe brigava muito comigo, Eu, mano. ó, vou falar, Vem cá, eu deixa sempre eu fazer quis uma ligar e pergunta. falava, isso é mentira, não, Não, vai não. atender. Como Atendi. que funciona? Sua mãe brigou com você porque você gastou 400 e poucos reais de conta de telefone. Não chegou a isso, que senão eu não tava nem aqui, Silvia. Um pai mandou uma conta uma vez pra gente. 400. 420 reais. Olha aqui, eu falei, ué, mas você tem que tomar conta da sua casa. A gente não tem responsabilidade sobre pra quem as crianças estão ligando, entendeu? Que tinha criança que botava lá no redial e ia embora com o dedo ali. Mas só também que comia. o númerozinho é muito bom. 4002 8922. Aí o Yudi Esse é o fez e rap fez. É, até o O funk. jinglezinho, né? O número vocês escolheram a dedo ou é um número X? Não, era o número dado pela... Na época era telefônica? Era telefônica, né? Mano, muito bom o número. Só pra gente saber quantas ligações num dia rolava, como Um dia que era não, isso? era 24 horas por dia, porque as crianças achavam que elas iam conseguir falar com alguém de madrugada, que a gente pegava a ligação e ligava pra pessoa. A gente nunca fez isso. Puta, as criancinhas agora que não tá ao vivo, a Maísa deve estar mais de boa. Nossa, várias criancinhas de mato. Ligar. E alguém vai atender e a gente vai conseguir brincar. E era 24 horas por dia. Tanto que tinha criança profissional que fazia assim? isso. A gente tombava, a gente tinha nossa lista preta, que eram crianças. Luizinho! Ah, esse aí já foi Já 4 foi. vezes. Ganhou 4 jogos da mil vida. vezes, 4.200. Então a gente colocava na nossa lista, na nossa lista preta. Assim, Sério? Não embaixo. podia? Não podia, porque era criança que já. Eles tinham um canal direto com a telefone que a gente não sabia como era. E E já eles caía na conseguiam linha. caíam direto. Então participava quase que toda semana. Tinha gente que fazia uns macetes, eu já vi no Muita YouTube gente. eles explicando que tipo, era no Muita. horário e que ligava e fazia tal Que coisa. isso? Eu já Era. Pra vi você isso. ver a fama da parada. Ficou tão grande que a galera Tinha. começou a estudar. Tinha. E a gente começou a colocar na nossa, daqui só participa daqui a 3, 4 meses, 6 meses, porque a gente tinha que dar chance para outras crianças, né? E, mano, mas você, peraí, você, ao mesmo tempo que você tava administrando a Mais, você tava com o Yudi e a Priscila. também? Porque a Maísa entrava depois deles, né? Era primeiro Yudi e Priscila, ou não, era primeiro Maísa e depois entrava Yudi e Priscila, um entregava pro outro no ar. Então você cuidava... Da galera. Eu era A mamãe. A grande mamãe de eu era a mamãe de todos. todos. Por que Nossa não tem Senhora. tanto desenho como antigamente na TV, Silvia? Porque agora eles cortaram, né? A gente tá só com Sábado Animado. Eles tiraram um Bom Dia depois de 29 anos no ar, infelizmente. Quem é que tira? Alta Ah! cúpula. Alta cúpula. É coisa que vem de cima, né? É, Tá o tudo que vem de certo. cima a gente não discute. Não A gente contesta. tem patrão, Tá a gente certo. tem uma alta cúpula ali e a gente só aceita. Mas Aí isso- ficou só com o sábado. Aí ficou só com Sábado Animado. Mas é que eu falo, não falo nem do SBT em si. É que o SBT sempre foi o lance do precursor do entretenimento ali pra criança. Sempre teve Chaves, sempre teve os desenhos, Super Choque. Verdade. Eu sempre assisti, muito mais do que qualquer outra emissora.
E aí, quando foi acabando, eu vi, pô, acabou na Globo, acabou na Band. Lembra que tinha Cavaleiro do Zodíaco, não sei o quê? Aí ainda tinha o SBT, aí foi acabando, E eu fui ver que parece que foi acabando por conta de patrocinador, tem esse lance, né? É porque teve o lance da gente ser proibido de fazer merchan pra criança. Então, entraram várias empresas, vários como pode chamar de empresa? Não, né? Não sei. Vários órgãos aí e foram tirando essa coisa de... Porque eles achavam que a gente instigava a criança a comprar e não era isso, né? Sim. A gastar dinheiro. Criança, às vezes... Porque o nosso público é CD e E, graças a Deus, que é, né? Então, as crianças, os pais não tinham dinheiro, às vezes, para comprar um PlayStation, uma bicicleta, um skate, uma coisa... E aí eles foram mudando o nome na roleta, foram tirando a gente de fazer merchan, propaganda e tudo mais. Então... Foi minando até que acabou. Foi migrando, acabou e perderam, os anunciantes perderam o interesse. Nossa, mas isso aí não afetou a audiência também? Porque Muito. A audiência Muito. parou de assistir, diminuiu? Muito. Diminuiu, porque as pessoas começaram a perder, não quero mais brincar, porque é só aquilo, não tem mais anunciante, não tem mais, não me chama mais atenção. Então as pessoas também, as empresas, foram tirando os desenhos da gente. Entendi. Né? Porque vai perdendo audiência e você não tem mais interesse. Tinha um desenho que era carro-chefe, tipo, tava dando muito, falava, bota o X-Men aí, vai. Scooby-Doo. Scooby-Doo? Scooby-Doo. Aí sempre tem. É bom saber disso, qual que é o Scooby-Doo. salva-todos, né? Qual que era o seu salva-todos? Pra mim, Super Choque não tem igual. Super Choque era Super Era o Choque. Scooby-Doo, que são os mais antigos, né? São os mais antigos. Scooby-Doo, Tom e Jerry, até hoje, assim, qualquer horário que a gente põe, Mas gente isso no consegue meio do ir programa, por exemplo, na Maísa, tinha essa parada, tipo, e a audiência tem uma caída, bota o Scooby-Doo, bota mais a... Não, porque a gente não conseguiu. Nosso programa, a gente tem o tempo de bloco, tem os desenhos certinhos, e desenho a gente não consegue mexer. É a única coisa que a gente não consegue pra mexer. galera acostumar que os já, horários, né? já vem da programação. Mas quando não tá dando certo, cai nesse horário, a gente tira aquele desenho e bota outro. Isso é uma coisa meio de praxe, assim. Bom saber. Na bom TV saber. não tem muito tempo pra ficar dando errado, né? Ou tem? Não tem. Programa ao vivo, que nem o do Celso, na época do Gugu, os programas que são ao vivo, você consegue dar uma mexida. O que tá passando na outra emissora? Vamos jogar isso aqui, muda a pauta, traz isso, tira aquilo. Então tem sempre alguém ali na prateleira, mas o programa quando Como é não gravado, enlouquece? Porque, tipo assim, você tem que estar acostumado com essa adrenalina. porque uma vez eu vi o programa ao vivo rolando, É muito bom. uma agonia de todo Qual mundo. programa você viu? Ah, mano, o do Pânico, uma vez eu fui, tá ligado? Na plateia, e eu vi, era domingo assim, mãe, imagina, domingo na TV. Mano, não lembro quem era, mas ficava assim, ó, no Ibope, assim, ó, pum, pum. Mas toda hora, não é que, tipo assim, ele O Ibope olhava... é uma loucura. É uma loucura, O mas... Ibope é uma coisa que a gente não tem que mexer. Aí me contou A que gente não tem que ficar atualizava de olhando minuto aquilo. a minuto. Minuto a minuto. A gente chama de minuto a minuto. Porque o que a gente faz? A gente divide esse minuto a minuto, porque tem uma audiência dele, né, integral. Só que a gente pega esse minuto a minuto pra gente saber, olha, nesse bloco deu tanto, esse desenho foi bem, essa brincadeira foi legal, não foi. Então vamos mudar. Na próxima semana a gente já muda o desenho de lugar, ou tira o desenho e põe outro, ou aquela brincadeira ninguém gosta. É a porque por diretora 3 que faz semanas- isso? O diretor que faz isso. Nossa, que É o trampo. diretor que faz isso. Não teve um dia que você voltou pra sua casa e falou assim, eu estou enlouquecendo, não aguento mais. Eu voltava cansada. Porque eu fazia Maísa, Yudi, Priscila e fazia Silvio Santos no mesmo dia. Então eu começava com as 3 crianças. pecinhas você pegava. 4 pecinhas. 4 né? peças. É 4, tem a Priscila. Quatro A Priscila é um pecinhas. anjo. Eu olho a Priscila e falo assim, essa aí A não Priscila faz era uma mal pra mocinha. A ninguém. Priscila era a mocinha deles ali. Era muito responsável, era muito querida, era super E profissional. o que é mais difícil de ser diretora de um programa infantil, por exemplo? Lidar com as crianças. Lidar com é aquela coisa de uma criança tendo que ser adulta. Uma criança tendo que ser responsável. Então, eu cobrava muito isso deles. Assim, eles, na hora que eles tinham que ser criança, eles tinham que ser criança. Porque eu não podia tirar isso deles, né? Porque eles já tinham aquela responsabilidade de ter que dar audiência, de respeitar as regras da empresa, de estar ali, falando pro público, não sei o quê. Mas a hora que eles tinham que ser criança, por isso que eu permitia que o Yudi chegasse de skate no estúdio. Ele era um moleque, ele tinha que ter aquela ele era jovem, ele era menino. Tinha que fazer isso, né? Sabe? A Maísa trazia uma mala de pole. E eu fazia todo mundo brincar com a Maísa de pole, cara. Era uma coisa impressionante. Ela tinha a mesinha de estudo dela, porque eu exigia que eles tivessem boas notas. A Priscila sempre Então foi... você cansou de ver eles estudando em camarim, Total. brincando. Era fazendo... ali, não dava nem pra ir tempo de camarim. Era ali nos intervalos, era ou brincar ou estudar. É engraçado saber isso. Engraçado não, tipo, é legal saber disso, porque, tipo assim,
Nós imaginamos que pra criar, pra segurar uma criança dessa é quase impossível, porque E não ela é meu fala, o que filho, que né? você tá me segurando? É. Eu E não é meu tenho filho, dinheiro, mas eu pago, tinha, faço o que eu quero, não sou apresentador, irmão. Foi o que aconteceu comigo com o Yudi quando ele cortou o cabelinho dele, que daí o Silvio me chamou, vem cá, o que é isso? Eu falei, cara... Ele só apareceu com o cabelo só diferente? apareceu com o cabelo diferente. E não é bem por aí que funciona, né? A gente tem regras, a gente tem que seguir. A Maísa não podia mudar o figurino dela. Não. Hoje, por exemplo, eu não posso. Eu tenho que usar macacão com o símbolo do SBT e bate continência e tá tudo certo. Entendeu? Eu posso mudar a cor do macacão, mas eu não posso O amanhã Yudi não podia mexer no cabelo. E ele simplesmente apareceu ali. O Silvio me chamou. Eu falei, olha, o Silvio quer que você vá lá no camarim. Ele falou, não vou. Aí eu voltei Como e falei, assim? ele não quer vir. Aí ele pegou e falou, como ele não quer vir? Aí eu falei, olha, ele tá te chamando. Ele falou, quem ele pensa que ele é? Eu falei, só o dono da emissora. Não, não vou. Aí o Silvio pegou o telefone, ligou pro Leon e falou, ó, pode dispensar. Aí essa foi a minha, Bruno. O Yudi falou isso, por causa Essa do foi a cabelo minha, dele foi por deu causa do merda cabelo pra dele. ele. Um corte Deu de merda pra cabelo. Mas porque mudou muito, entendeu? Ele tinha... Não, mas tu falou assim, ele não precisava bater de frente depois de ter feito a merda já. Fiz a merda.